Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis e também um pouco sobre carteira aberta de investimentos. Entre os dias 3 e 4 de janeiro de 2023, houve uma circulação de notícias a respeito da possibilidade de novos juros sobre capital próprio da Copel, ou seja, são aquilo que a gente generaliza como dividendos. Eu tive a oportunidade no site da Copel, lá ainda não tem informações relativas a 2023, mas as notícias perduraram e aqui essa primeira parte eu trato mais como um disclaimer, porque ela está sendo gravada em tempo diferente do restante do vídeo, para dizer que há informações muito controversas circulando dentro dos sites dessas notícias especializadas em relação ao mercado. De qualquer forma, sendo a notícia correta pelo pagamento ou não, o que importa é que a partir de se falar sobre essas notícias não vai alterar o conteúdo, porque a gente faz uma análise em particular para o terceiro trimestre de 2022 da Copel, principalmente levando em consideração aqueles dividendos realmente anunciados e alguns até já pagos. Essa notícia do Finance News aqui, ela ocorre, se você for ver, no dia 4 de janeiro de 2023 e ela é posterior às notícias que virão a seguir nesse vídeo. E o mais importante está nessa manchete. Atenção investidor, Copel não anunciou JCP. E no corpo da notícia tem um parágrafo aqui que vai tratar das razões que isso aconteceram, que foi decorrente de arquivamento de atas de reuniões passadas que foram lidas, interpretadas do jeito incorreto e acabou gerando essa confusão sobre possibilidade de novos JCP. No site da companhia, como você vai ver logo a seguir, não diz absolutamente nada. De qualquer forma, o conteúdo restante, que já havia sido gravado aqui no canal, porque esses vídeos eu já falei, eles entram em produção e às vezes ficam aguardando o momento correto para a sua publicação. Não vai alterar a interpretação que a gente faz sobre a companhia, principalmente para o ano de 2023 e os anos seguintes. Então, a partir daqui, eu desejo a você uma boa assistência. Vá até o final desse vídeo, principalmente para você que de alguma forma pensou em investir na Copel ou já é investidor da Copel, porque tem informações interessantes da nossa visão, da visão aqui do canal sobre a companhia. Então, siga agora, por gentileza, com o restante do vídeo. A notícia em si, eu pude verificar em dois lugares. Primeiro, no site Capitalista. Veja que isso aqui foi publicado no dia 3 de janeiro de 2023. Este vídeo eu estou gravando no dia 4 de janeiro de 2023, com possibilidade de que ele vá ao ar no dia 5 de janeiro. Não tem como fazer a publicação no exato dia que eu estou fazendo esse vídeo, porque já tem vídeos que estão na fila e sendo lançados. Mas veja aqui, na manchete nós temos que Copel anuncia pagamento de JCP em substituição a dividendos. No corpo dessa notícia, nós vamos encontrar aquilo que talvez tenha sido, vamos dizer assim, informado pelo Conselho de Administração da Copel. Aqui ele só cita a ação preferencial classe B. Então o Conselho de Administração teria informado o pagamento de juros sobre capital próprio em substituição aos dividendos do exercício de 2022 no valor de 177 milhões. Em documento encaminhado ao mercado, eu não recebi o documento, eu assino o RI da Copel, eu não recebi. Então, estou só me baseando nessa notícia. Diz que a distribuição complementar refletirá um ganho complementar no resultado de 2022 da Copel. Aqui é a geração e transmissão, por isso que eles chamam de JET lá, de 60 milhões, com uma preservação do caixa complementar de 33 milhões e meio aproximadamente. Então esse valor de 177 milhões, ele acrescentaria, sob a forma de juros sobre capital próprio, aos 600 milhões que foram anunciados anteriormente pela Copel, totalizando então 77 milhões a serem pagos durante o ano de 2023. A segunda reportagem, ela vem aqui do Estadão, do E-Investidor.
Então, veja que, neste caso, a manchete é: a Copel aprova 176 milhões em juros sobre capital próprio em substituição aos dividendos de 2022. E é curioso aqui, pelo seguinte, lá na outra notícia, do Capitalist, estava 176 milhões, aqui 176, parece que é só uma questão de arredondamento. E veja que essa notícia ela também foi publicada no dia 3 de janeiro de 2023. Quando nós olhamos para o corpo da notícia, em relação à outra que nós vimos no Capitalist, aqui tem algo a mais. Que, em primeiro lugar, é o valor exato, 176 milhões 696 mil. E importante aqui aos acionistas que tiveram posição na companhia até o dia 31 de 12 de 2022, portanto, no final do ano passado. Outro detalhe que essa reportagem aqui traz consigo também é que com esses valores a serem distribuídos, eles ainda serão, para que eu marquei aqui errado, está mais aqui embaixo, esses valores ainda serão ratificados, ou seja, serão confirmados na Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, que vai ser realizada em abril de 2023. Se entrarmos no site de RI da companhia, nós não vamos encontrar essas informações, porque talvez o site ainda não tenha sido atualizado, uma vez que ele só vai até o ano de 2022, então não tem informações aqui relativas ao ano de 2023. A última informação da companhia sobre pagamentos de proventos, ela ocorreu no dia 21 de novembro de 2022. E aqui nós podemos verificar que esses pagamentos aí, eles ocorrem em parcelas, e aonde se estava se referindo a essa parte complementar é justamente nesta coluna, que é com esse pagamento que ocorreu no dia 30 de 11 de 2022. Então veja que o valor aqui de 600 milhões. Se acrescentarmos a esses 600 milhões, o valor que foi informado na reportagem é que se vai chegar nesses quase 777 milhões a serem pagos e principalmente sendo confirmados em assembleia no exercício de 2023. Se olharmos aqui para as demonstrações financeiras intermediárias da companhia, CTRs, informações trimestrais de resultados, nós vamos olhar aqui embaixo do ponto de vista da receita líquida operacional. Veja que nesta linha que eu estou marcando aqui para você, a companhia teve uma receita líquida de 16 bilhões e 391 milhões, um pouco abaixo do que aconteceu aqui no exercício de 2021, considerando apenas os primeiros 9 meses, ou seja, são os 3 primeiros trimestres dos exercícios. Então, até o final, ou seja, o somatório dos primeiros 9 meses, do ponto de vista de receita líquida, Copel deu uma leve encolhida. Já do ponto de vista do lucro líquido da companhia do período, também considerando os primeiros 9 meses, veja que o exercício passado foi de 4,6 bilhões o lucro líquido e agora de 525 milhões apenas. Na página 109 desse documento, a companhia ela faz considerações a respeito do encolhimento desse lucro líquido, que reduziu 88,7%. E segundo a companhia, ou seja, ela reduz para 500, deixa eu marcar de novo aqui, para 525 milhões, desses 4,6 bi que aconteceram no ano de 2021. E por que, segundo a companhia, isso aconteceu? E segundo a companhia, isso decorre principalmente aqui do impacto da provisão para a destinação de créditos do PIS/COFINS, que aconteceu em junho de 2022, redução no despacho da usina térmica, ao ganho registrado em 2021 decorrente do processo de repactuação do risco hidrológico, GSF, e da revisão tarifária sobre ativos de transmissão não recorrentes de 2022. Ao maior valor também da despesa financeira e depreciação do período. Então, todos esses valores contribuíram para que houvesse uma significativa redução do lucro líquido da companhia,
no exercício de 2022, nos primeiros 9 meses. Desta forma, aquela projeção que fizemos no início do ano para o lucro líquido, ela se vê fortemente reduzida por todos esses fatores, principalmente também por considerarmos que este lucro líquido do exercício de 2021 foi fortemente, ele foi impactado por muitos fatores não recorrentes, como a gente viu aí na questão, sendo que, em termos regulares, a companhia tende a voltar aos seus patamares de crescimento de 2017 até 2020. Se nós considerarmos apenas o lucro líquido registrado até o presente momento e não havendo nenhuma alteração, a gente faz uma previsão bastante pessimista aqui de 701 milhões no exercício de 2022, mas acredito que deva ser melhor do que isso, porque aqui é apenas em termos de projeção. Além disso, como nós vimos, o encolhimento aqui na receita líquida da companhia frente ao exercício anterior. Também podemos notar um encolhimento no patrimônio líquido da Copel. Veja que ele teve uma redução até o presente momento, até o terceiro trimestre de 2022, de 3,81%. E aqui que nós salientamos a análise do histórico de pagamento de proventos, que é muito mais importante do que as projeções que nós fazemos. Veja que nesse histórico vai ficar aqui na faixa dos 31 a 32 centavos por ação. No entanto, veja que pelas excepcionalidades pagou R$ 1,30 em 2021 e agora veio a pagar 88 centavos em 2022, considerando a Datacom. Se considerarmos os 177 milhões que a companhia anunciou, dividido pelo número de ações que a companhia possui, 2,7 bi aproximadamente, a companhia vai agregar aos valores já pagos 6 centavos aproximadamente. E, portanto, nós somaremos a esses 6 centavos mais 0,8856. E assim, a companhia pode chegar a 95 centavos, considerando que a Datacom, como nós vimos, dia 31 de dezembro de 2022, se for confirmada essa notícia, o que então iria para um patamar aqui bem mais próximo do que foi pago no ano de 2021. Se considerarmos o pagamento único até o presente momento anunciado para o ano de 2023, veja que existem aqui 14 centavos daqueles 88 centavos que nós vimos marcados aqui no site da Status Invest. E esses 14 centavos se aproximam bastante dos 13 que nós projetamos, mas aqui em função desse lucro líquido aqui bastante prejudicado pelos fatores aí que foram apresentados pela companhia, sendo que me parece vai superar aí com uma certa tranquilidade, considerando o quarto trimestre de 2022. Curioso que para esses 13 centavos, o nosso preço teto ficaria em R$ 2,13. No entanto, atualmente a ação da companhia está sendo negociada a R$ 7,85. Se nós considerarmos a média dos últimos 5 anos, então ficaríamos em 46 centavos e o nosso preço teto seria para 7,72. De qualquer forma, neste contexto, o preço atual da companhia fica abaixo dos nossos dois preços tetos, o projetado e o médio dos últimos 5 anos. Mas quando consideramos os 95 centavos no total, digamos assim, partindo do princípio que as notícias sejam verdadeiras, nós teremos então um preço teto bem acima, aqui R$ 15,83. Outra questão que é importante salientar, que normalmente perto da data onde a companhia faz a sua Assembleia Geral Ordinária, justamente ela faz também definição de proventos. Aqui no caso, houve essa definição aqui de 51 centavos no ano de 2022 e aqui no caso perto aí de 8 centavos em 2021. Então, o mais provável é que a companhia venha de novo anunciar esses proventos aí que devem vir a título de dividendos intercalares, enquanto que os outros são obrigatórios para o exercício de 2023. O que vai fazer com que ele se descole bastante desses 13 centavos que nós mencionamos na nossa projeção, mas o fato é que
existe uma possibilidade de que ele acabe no entorno do que foi pago de 2017 a 2020, em torno de 30 centavos, o que nós faremos a projeção aqui no canal assim que sair o resultado para o quarto trimestre de 2022. E ainda temos que considerar, principalmente na questão do preço da ação, que me parece que ela está bastante descolada em relação a... Eu acabei não mencionando, mas eu acho importante que para o atual patrimônio líquido da companhia, o lucro que projetamos, veja que o PVPA da companhia ele fica em 1,1. Isso aqui quer dizer o seguinte, em termos de valor patrimonial por ação, para o preço da ação, que essa é uma ação que a gente não considera nem barato nem caro. Claro que tem um descolamento aqui por esse lucro líquido, que ele está bem diferente dos demais anos, então o PL, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, em função do lucro líquido você receberia em 30 anos, o que é bastante distante daquilo que nós procuramos aqui no canal, que fica ali em torno de, ou melhor, abaixo, né, dos 9 anos, que a gente considera um parâmetro bom para investimentos e receber o valor de volta em termos de lucro líquido. Mas são indicadores aí que não nos dão uma tranquilidade, mas que eles devem ser ajustados para o decurso do ano de 2023. O preço descolado da companhia, como eu vinha falando anteriormente, e parece que ele é muito mais em razão, principalmente desses proventos excepcionais que a companhia veio pagando em 2021 e 2022, mas também porque a companhia ela fez o anúncio da intenção do seu controlador, o Estado do Paraná, de desfazer parte da sua posição, de forma que a Copel acabe se tornando uma corporation, ou seja, sem um controlador definido, ainda que a companhia mantenha a prerrogativa da indicação dos diretores. Tem lá no site de investidores, onde você pode encontrar essa informação, e com isso, evidentemente, o mercado entende que é um processo de privatização e ele acaba colocando isso sobre o valor da ação, por isso tem também um pouco desse descolamento que a gente viu. O fato é que a companhia ela se coloca numa condição que ela não me deixa muito confortável como investidor, mesmo que tenha ganho de forma significativa em função do preço da ação, mas eu prefiro algo que seja muito mais estável, como por exemplo a CPFL Energia ou até a EDP Energias do Brasil. São companhias que eu estudo fazer uma substituição por Copel dentro da carteira aberta do canal. Assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando como sempre o meu grande abraço.